é bom entendermos que o nosso Senhor Jesus, Ele nos protege, Ele nos esconde e Ele não nos deixa perecer nas tempestades da vida. Esse é o estudo de número 1285 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não importa o que ou quem se levanta contra nós, porque conosco está o Criador dos céus e da terra. Vamos ao nosso tema, triunfando sobre as tempestades da vida. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 27, verso 5, que diz: pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Tempestades em sentido metafórico pode ser os momentos difíceis da vida que nós enfrentamos, pode ser turbulências, crises, sofrimentos, podem ser também conflitos e desafios. Tudo isso pode ser considerado uma tempestade, como os de repentes que acontecem na nossa vida. E muitas vezes nós estamos vivendo uma tempestade de emoções boas ou ruins. Vamos lembrar, por exemplo, a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muitas vezes a pessoa está em paz, mas uma palavra grosseira, rude, severa, bombardeia ela por dentro e surge a ira. E nós podemos, por exemplo, ver o exemplo do rei Saul, que foi dominado pela inveja e pela ira, ao ouvir a canção de reconhecimento sobre Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 7 ao verso 9 diz: e as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Após Davi vencer e matar Golias, o gigante filisteu, as mulheres, celebrando a vitória, cantavam exaltando a Davi. E suscitou em Saul a ira, suscitou a inveja, com consequências de sofrimentos para Davi e grande inquietude para Saul. E a Bíblia ela nos ensina sobre tempestades literais, como o exemplo da tempestade que Paulo viveu quando estava indo como prisioneiro para Roma. Atos capítulo 27, verso 15 diz: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Os marinheiros tentaram manobrar o navio durante a tempestade, mas o vento e a própria tempestade era muito forte e durou vários dias. Era uma tempestade violenta. Atos capítulo 27, verso 18 nos diz: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Devido à força da tempestade, eles precisaram lançar fora a carga que estava no navio, aliviando assim o peso do navio, tentando evitar que o navio naufragasse. Mas após isso, até a armação do navio teve que ser lançada fora, e essa tempestade ela poderia ter sido evitada, pois Paulo avisou, orientou ao centurião, e o centurião preferiu dar ouvidos ao capitão do navio, porque o capitão do navio era considerado experiente. Atos capítulo 27, verso 10 e verso 11 diz: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio,
para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quantas vezes o nosso Senhor nos orienta? O Senhor nos avisa e nós fazemos como fez aquele centurião. E naquela grande tempestade, os tripulantes perderam até a esperança de salvação de suas vidas. Mas Paulo, um homem de oração, um homem com intimidade com o nosso Deus, foi orientado pelo Senhor que não perderiam as vidas. Atos capítulo 27, verso 23 e verso 24 diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você por amor a Paulo, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Ele iria chegar a Roma e ele iria pregar entre os grandes e não perderia a vida dele naquela viagem, não, e nem os homens Deus deixaria morrer, mas eles deveriam ter coragem, ter ânimo, ter esperança, ter fé. Eles sobreviveriam à tempestade. E Deus honrou Paulo e aqueles 276 homens que estavam lá, nenhum perdeu a sua vida naquela tempestade. Nós podemos passar por tempestades, até mesmo tempestades que poderiam ser evitadas, mas mesmo durante a tempestade, o nosso Deus, ele passa conosco, ele nos fortalece, ele nos ajuda, nos preservando, como mostra o nosso texto base, Salmo número 27, verso 5, pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Durante a tempestade devemos estar buscando o Senhor, devemos estar nos fortalecendo nele, devemos alimentar a nossa fé, a nossa esperança e entendermos que é nele que somos salvos da tempestade, ele nos protege e precisamos estar alicerçados com fé. Fé inabalável, pois como diz nosso texto base, o nosso Senhor nos protege, nos guarda, ele nos esconde nele. E não tem tempestade que destrua os servos do Deus vivo. Paulo, naquela tempestade, ele continuou firme na fé, ele continuou em comunhão com o nosso Deus, ele enfrentou a tempestade, mantendo uma fé inabalável. Nós podemos nos lembrar de alguém que passou por outra tempestade que poderia ser evitada. Quem foi? O profeta Jonas. A tempestade veio sobre ele como resultado da desobediência e da rebeldia. Vamos nos lembrar que Deus deu uma ordem para o profeta Jonas. Está em Jonas capítulo 1, verso 1 e verso 2. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Dispõe-te, prepara-te, organize-se, disponibiliza-se, esteja às minhas ordens. Mas a atitude de Jonas foi fazer o que ele quis, mesmo sabendo que estava fazendo o oposto da ordem de Deus. Vamos conferir? Jonas capítulo 4, verso 2 diz assim: então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Jonas sabia que o nosso Deus é misericordioso. Jonas conhecia quem era o Deus soberano que ele servia. Deus bondoso, misericordioso, perdoador. Ele sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus perdoaria o pecado do povo e Deus os pouparia.
faria. Por isso Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Como que Jonas fez? Ele comprou uma passagem de navio e ao invés de ir para Nínive, essa passagem levava ele para Tarsis. E Deus levantou uma tempestade levantada por Deus. Jonas capítulo 1, verso 4 diz: contudo, Yahvé fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas, ele pode ter se esquecido que os olhos do Senhor estão em toda parte, pois o nosso Deus, ele é onipresente. E enquanto os marinheiros estavam desesperados, tomados de grande pânico, clamando aos seus deuses, o que o profeta Jonas fazia? Ele estava dormindo e dormindo profundamente no porão do navio, mas nada, nem ninguém se esconde do nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nada fique em oculto diante dele. E o capitão do navio encontrou o profeta Jonas e o confrontou. Olha o que aconteceu, Jonas capítulo 1, verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Que tens, dorminhoco? Olha a repreensão do capitão do navio, assim como os marinheiros estavam clamando. Clama você também, Jonas. Mas o que aconteceu? Jonas, ele tinha consciência que aquela tempestade era consequência da desobediência dele, da rebeldia dele. E todos estavam sofrendo. E Jonas, ele pediu para que fosse jogado no mar. Jonas capítulo 1, verso 11, verso 12 diz: considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Por mais que os marinheiros se esforçassem para conseguirem remar e chegar à terra, não teve outra solução. E eles lançaram Jonas, mas aqueles marinheiros, eles temeram a Deus, eles adoraram e eles fizeram voto a Deus, e a tempestade acalmou. Através daquela tempestade, aqueles marinheiros conheceram ao verdadeiro Deus, e também levou Jonas a obedecê-lo, se voltando para o Deus vivo, para o Deus Todo-Poderoso, e obedecendo, porque Deus não deixou mesmo Jonas, o desobediente, o revoltado, morrer afogado. Vamos conferir? Jonas capítulo 1, verso 17 diz: entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Na barriga daquele grande peixe, Jonas clamou ao Senhor, e ele foi ouvido, porque o nosso Deus é misericordioso, é perdoador. Deus livrou Jonas da morte. Jonas aí então, ele obedeceu ao Senhor. Ele foi a Nínive, ele pregou arrependimento, e aquele povo se voltou para Deus. Tem mais uma tempestade que a Bíblia cita, que é quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, mas Jesus estava com eles, só que Jesus estava no barco dormindo. Vamos conferir? Marcos capítulo 4, verso 37 e verso 38 diz: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Jesus estava com eles no barco, mas eles estavam assustados, preocupados com o forte vento, a agitação das águas e o barco se enchendo de água. Aqueles discípulos
com medo, clamaram, suplicaram, despertaram a Jesus, que repreendeu a tempestade. Marcos capítulo 4, verso 39 diz: então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Jesus acalmou a tempestade. Mas Jesus repreendeu os discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? A tempestade poderia ser para provar a fé deles, porque Jesus tinha falado para eles que eles chegariam ao outro lado, chegariam à margem, mas diante da tempestade eles tiveram muito medo. Eu vou começar a concluir: a nossa fé no Senhor deve ser independente da força da tempestade, do momento que vivemos, pois na nossa vida está o Criador do céu e da terra, aquele que tem poder para acalmar todo tipo de tempestade, porque o nosso Senhor é Ele que nos dá paz mesmo em meio às tempestades, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos acalma. Pode ter certeza, creia, porque quem crê, a Bíblia nos ensina, verá a glória de Deus, verá o agir de Deus, e pode passar por tempestade, mas segurado, sustentado e firme no Senhor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, passa os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.